vez o tema da cultura dessa edição é o 68, o espírito transgressor que animou as jornadas de 68. Então, dentro desse espírito de autonomia, questionamento, transgressão, é que se insere a mesa sobre esporte e política, tentando desconstruir um pouco esse discurso hegemônico que considera que o esporte e política são duas coisas que caminham separadas, como se houvesse um esporte puro, não contaminado pelas questões que, no entanto, percorrem a sociedade. Então, é um pouco em torno desse eixo que vai girar as apresentações aqui. À minha direita, eu tenho o prazer de apresentar o professor do Mackenzie, Anderson Gurgel. Seja bem-vindo à PUC. Obrigado. Tá? Obrigado pelo convite. E à minha esquerda, a Aira, pesquisadora do Museu do Futebol, que atualmente desenvolve um mestrado sobre um tema muito interessante que ela vai abordar em seguida. Nós começamos, então, com o professor Anderson e depois eu passo a palavra para a Aira. Professor, fique à vontade. Então, eu quero começar agradecendo pelo convite. Para mim é um imenso prazer voltar à PUC, onde eu fiz mestrado e doutorado há alguns anos e onde eu aprofundei minha vontade de entender mais o esporte, de expressar a questão do esporte nas suas dimensões comunicacionais. E a minha intenção nessa fala é justamente mostrar esse lado. Eu não sou um cientista político, nem cientista social, sou um jornalista de formação de graduação e depois me especializei em doutorado na área de comunicação, estudando principalmente aspectos comunicacionais do esporte, até com um interesse particular sobre imagens. E aí é interessante porque as questões relacionadas aos protestos geram imagens muito interessantes. Então eu vou tentar resgatar alguns momentos que ajudem a construir um raciocínio sobre, já tentando até responder essa questão. Sim, existe um diálogo muito direto entre a questão da política e o esporte, e eu vou construir um raciocínio aqui que ajude a fundamentar isso, tentando contribuir dentro da proposta desse evento. Bem, eu acho que tem uma questão recente que é legal resgatar, que é justamente um fato do fim do ano passado, do segundo semestre do ano passado, quando os jogadores de futebol americano fizeram uma série de protestos em jogos da NFL a partir de posturas do atual presidente, o presidente Trump, Donald Trump, e eles, durante partidas, em momentos de que cantavam o hino nacional dos Estados Unidos, em vez de ter uma postura que eles entendem que é a mais correta, acabavam se ajoelhando, não seguindo um certo ritual previsível. Isso gerou muita polêmica no contexto americano e também acabou chegando a outros países, como o Brasil. E aqui houve um caso muito interessante, porque o jornalista Thiago Leifert, que tem um blog no portal da revista GQ, acabou aproveitando esse gancho para colocar sua opinião, E no contexto lá da situação dos americanos, ele disse: evento esportivo não é lugar de manifestação política. E todo o raciocínio que ele desenvolveu no comentário dele era em torno de que o esporte é o território do entretenimento e não da política, e que aquilo prejudicava o aspecto do entretenimento. Não é a minha intenção aqui dizer que ele está certo ou está errado, mas é a partir desse ponto a partir desse ponto, posto por esse embate entre o que os atletas americanos fizeram e a postura de um jornalista bastante influente no Brasil, fazer uma reflexão um pouco de fundo que ajude, espero que no fim, a deixar um cenário mais claro sobre o assunto. Bem, como eu já tinha comentado, é um assunto, a questão do valor comunicacional do esporte é algo que eu venho acompanhando há muito tempo, está na essência do meu doutorado, inclusive. E uma questão central para entender esse assunto é que, quando a gente pensa nesse esporte de alto rendimento, muito midiático, a gente tem uma questão muito importante, que é do território dos mega eventos esportivos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o futebol americano, quando a gente pensa a questão... Acabei apertando sem querer, que eu estou usando aqui de base para olhar o celular sem brilhar, desculpem. Então, voltando aqui, então quando a gente pensa todo esse universo ligado ao futebol e os esportes em geral, a gente tem todo um cenário, pronto, voltando aqui, para continuar a minha colinha, para não perder um raciocínio. Obrigado, pessoal, desculpem. Então, por exemplo, quando a gente pensa o futebol americano, que tem o Super Bowl como seu maior momento, a Copa do Mundo, que acabou de acontecer na Rússia, aqui em 2018,
a gente tem o caso dos estudos de mega eventos esportivos, e eles são uma ótima forma da gente ter uma entrada para pensar essa questão. Porque um mega evento esportivo, ele tem na sua base toda a natureza tradicional do esporte, né? Mas ele tem sobre si o próprio esporte moderno, e aí ele ganha uma camada nova, como eu falo nos meus estudos, que é a própria natureza espetacular do mega evento esportivo. Essa dinâmica dessas três camadas, esporte, jogo e mega evento, acaba criando conexões que no primeiro momento pode causar um estranhamento, mas quando a gente vai para os autores de referência da área, que são inclusive da área de eventos, de turismo, né, nós vamos ter vários pensamentos que vão ajudar a entender o que é um mega evento, que envolve muito dinheiro, que envolve muitos recursos, mas tem um autor de referência, principalmente aqui para a nossa fala, que é o Maurice Roche, né, que ele vai dizer que o mega evento se configura principalmente por resolver uma equação que acontece ao longo do século passado com o esporte, que é a questão de que os mega eventos são eventos de mídia. Tá? A natureza de um mega evento esportivo é a natureza de resolver uma equação por meio da mídia, de que você tenta englobar, envolver mundialmente, né, uma audiência global, para efetivamente uma prática esportiva que está concentrada em locais que às vezes cabem 50 mil, 60 mil pessoas. Então você só consegue resolver essa equação. Quantas pessoas estavam na final da Copa deste ano? Sei lá, 60, 70 mil pessoas? Quando muito mais, sei lá, 80 mil. Os estádios têm uma limitação. Qual é a audiência global daquele evento? Na casa de bilhão? Então você consegue resolver por ordem da estrutura do mega evento, isso fazendo com que as pessoas se conectem com esse momento, essa celebração mundial, quase como uma aldeia global, como diria McLuhan, a partir do quê? De imagens. Então o mega evento acaba sendo algo de produção de mídia, porque efetivamente tem muitas imagens. Então isso é muito interessante, porque se a gente conecta, por exemplo, com a teoria do Bourdieu, que vai dizer pra gente lá no livro Jogos Olímpicos, né, quando ele vai falar do esporte, que a gente tem duas dimensões comunicativas do esporte, a gente vai ver que existe uma comunicação natural do esporte, né? Então o esporte comunica com as pessoas, o esporte comunica, os atletas comunicam entre si, os atletas comunicam com o árbitro, se você faz uma jogada violenta, você leva um cartão amarelo, existe uma simbolização que também é comunicação, então existe toda uma comunicação natural do esporte, para o bem e para o mal, né? Recentemente, o Corinthians, por exemplo, criou um ruído de comunicação muito interessante, porque a área de futebol estava tentando contratar um jogador que batia de frente com toda a ação que estava sendo feita pela área de marketing, porque era o dia que se comemorava aí a Lei Maria da Penha, então a parte de institucional estava trabalhando a ideia de que o Corinthians respeita o direito das mulheres e era contra a violência contra a mulher, só que o jogador que estava sendo contratado naquele dia tinha um processo lá em Pernambuco, justamente de violência contra a mulher, né? Então observem que existe um problema de comunicação que é natural do esporte. Se os departamentos não se falam bem, isso aparece claramente como nesse episódio envolvendo o jogador Juninho. Então é um exemplo, a comunicação que surge naturalmente no esporte. Só que aí, essa comunicação pressupõe estar no ambiente esportivo. Então se eu não estive num jogo da Libertadores ontem, eu não vivi essa comunicação direta que o esporte gera. Como que eu posso falar desse jogo, torcer para o meu time? Por meio dos meios de comunicação de massa, a partir dos meios de comunicação de massa. Então, é justamente a possibilidade que você tem de construir imagens e narrativas do esporte que gera a oportunidade de você levar o esporte para quem não está no ambiente onde ele aconteceu. Então, efetivamente, o esporte ele funciona em algumas dimensões comunicacionais, uma comunicação direta e uma comunicação midiática. E aí que essas duas comunicações, elas geram algumas tensões, né? E é isso que vai gerar uma oportunidade para a gente falar de política. Então, mega eventos esportivos são, por excelência, como Maurice Roche vai falar nos seus estudos, ambientes de mídia, né? E por serem ambientes de mídia, há uma tentativa dos seus proprietários de tentar controlar a comunicação que acontece nesses eventos. Então, a Copa do Mundo é um evento FIFA, né? Está no nome, Copa do Mundo FIFA, né? Então, efetivamente, o que se busca aí? Controlar as imagens. Então a FIFA vai ter toda uma preocupação, e isso hoje está inclusive no território de você gerar imagens a partir de uma filosofia FIFA, né? A FIFA hoje ela tem a própria TV que gera essas imagens, né? Então você tenta controlar essas imagens, você tenta, ao ter parceiros, patrocinadores e transmissores, uma série de regras para que você homogeneize essa imagem, e esse é um lado do processo. Eu tenho vários estudos do período referente a
aos protestos de 2013, na época da Copa das Confederações, que mostra a tentativa de controle das imagens do mega evento, né, Copa do Mundo, Copa das Confederações, e, o que ajuda, usando até a teoria do Agamben, a profanação desse dispositivo, mega evento, por meio dos protestos. Né? Então, porque dentro do processo da cultura você vai ter iniciativas dos grupos que vão ter o esporte como uma forma de manifestação, esporte é comunicação, né? E eles vão tentar entrar nesse evento gerando também imagens. Então, não chega a ser um protesto ou uma postura política, mas na Copa de 2010 na África do Sul, as vuvuzelas, elas foram uma grande profanação no primeiro momento do dispositivo Copa do Mundo, porque elas geravam um barulho para uma pessoa que não tem a cultura sul-africana, não fazia muito sentido, aquilo soava como um ruído, né? E obviamente depois que as pessoas começaram, o marketing começou a ver aquilo uma oportunidade, tentou-se incorporar isso como um produto, né, mercadológico, e na Copa, inclusive aqui no Brasil, tentou-se fazer um tipo de vuvuzela para usar nos estádios. Então você é um mecanismo contínuo da própria cultura, né, de um pouco de rebeldia e um pouco de incorporação mercadológica, vamos dizer assim. Mas, então, tentando guardar essa informação aqui, que eu acho que é importante, mega eventos esportivos, esporte de alto nível, vai ter essas duas dimensões. A própria comunicação que ele gera, né, por suas narrativas, pela façanha dos clubes, dos atletas, e a própria natureza de construir narrativas midiáticas por meio do jornalismo esportivo, da publicidade e daí por diante. Bem, continuando então, como eu tinha dito, eu acho que um caso emblemático que eu estudei em alguns artigos foram os episódios relacionados aos protestos de 2013, né, que tinha esse embate muito claro. A gente vai ver, dentro desse território dos mega-eventos, pegando a Copa de 2014 e até eventos mais recentes, a própria Copa da Rússia fez uma tentativa muito grande de controlar os protestos, né, de você tentar aí, dentro do ponto de vista da comunicação oficial, organizar essa informação e não deixar nada transparecer. Mas não é tão simples assim, até porque, por ser um objeto cultural, as pessoas vão tentar, de alguma maneira, colocar suas mensagens lá, e não necessariamente mensagens que interessam, muitas vezes, aos organizadores. A final da Copa, França contra a Croácia, por exemplo, houve um protesto que foi rapidamente tirado da câmera, né, porque você pensa numa transmissão esportiva hoje de alto nível, você tem mais de 40 câmeras. Os finais de Super Bowl chegam até 70 câmeras. Então, se entra alguém pelado correndo no campo para protestar, ou sei lá por quê, rapidamente você tira daquela câmera e dá um close fechado numa criança chupando sorvete, que é um tipo de imagem neutra, que ninguém vai se sentir agredido por causa disso, enquanto alguém resolve aquele problema do protesto, ou sei lá, do escárnio de quem resolveu fazer esse tipo de situação. Então, há uma tentativa constante desse controle de mensagem, né? Continuando o raciocínio aqui, para colocar uma outra referência teórica, né? O Roland Barthes, no seu ensaio chamado Que é Esporte, ele também vai colocar, né, que o esporte, ele, no fim, ele é uma forma de mostrar o contrato humano, né? Mostrar como os seres humanos relacionam-se consigo mesmo, com a sua natureza frágil, com a sua necessidade de buscar uma transcendência, né? Então, de novo, a ideia de que o esporte, ele mostra a nossa natureza de uma maneira plena, total. E aí que não dá para dizer que o esporte em si é um território do protesto ou da alienação, né? Eu, quando comecei a estudar esporte, no mestrado, isso há muitos anos, ainda havia um ranço, é uma palavra que se gosta muito hoje, né? Fala-se muito ranço. Havia um ranço ainda de que esporte e novelas e alguns objetos como esse são muito alienantes. Essa ideia vem lá dos anos 70 por causa do uso político que o governo militar dava ao futebol, né? Como uma forma de tentar construir um ambiente favorável. Então construiu-se essa ideia. Mais recentemente, eu acho que a gente está mais num pensamento do Humberto Eco, ao ver a questão dos objetos da indústria cultural de uma maneira total em si, e vão ver os lados em que se mostram aspectos, entre aspas, positivos e negativos. Então, dentro desse sentido, sim, a gente pode dizer que há um uso político, às vezes, desse esporte. Mas também, em outros momentos, há um uso mercadológico. Então, até colocando uma última reflexão aqui, né? Tem um sociólogo que tem acho que um dos principais livros de referência sobre sociologia do esporte, que é o Magnani, né? Sociologia do Esporte, da editora Perspectiva, e ele vai dizer que, efetivamente, o esporte é cultura, né? Tem até uma frase muito legal, não sei se eu vou conseguir ler aqui nesse tamanho, que eu estou sem óculos, mas ele vai dizer que não é correto ignorar o contexto social ao construir uma definição de esporte. E aí ele coloca assim: o esporte não deveria nem ser progressista no sentido de algo
sei lá, não cultural ou cultural, nem regressista, quer dizer, ele está colocando aí uma classificação bastante aberta. Então não é para dizer que o esporte é político ou apolítico. O esporte é manifestação cultural. E acaba o que acontece no esporte é o que o homem faz com o esporte, né? Então o uso que nós damos para o esporte é que dá o tom se ele é político ou se ele não é apolítico. E aí que, nessa minha fala, né, eu acabei resgatando algumas imagens, o esporte ele gera uma apreciação estética muito forte e o protesto também gera uma apreciação estética muito forte. Se a gente resgatar imagens como, por exemplo, dos atletas americanos dentro do contexto lá dos Panteras Negras, nos Jogos do México de 68, isso são imagens muito fortes, né? Se a gente pegar também algumas imagens dos protestos em 2003 no Brasil, e a gente vai ter um lado extremamente político, passando mensagens para as pessoas. Na contraparte, a gente vai ter imagens completamente despolitizadas, como a imagem do Pelé, dos anos, um pouco antes dele se aposentar, em que o fotógrafo foi muito feliz em retratar o momento em que o Pelé está suando em campo e parece que a camisa, o suor na camisa dele faz um coração, né? Então uma imagem completamente estética, despolitizada, porque é um território de construção de narrativas. A questão é que narrativa o homem quer dar ao trabalhar o esporte. Voltando à minha fala inicial do Thiago Leifert, já para concluir essa fala inicial, o Thiago Leifert, ao ser um agente de um sistema de pensamento, quando a gente pensa a Rede Globo, veículo no qual o Thiago Leifert trabalha, que na maioria dos casos de grandes eventos esportivos atua como sócio da Olimpíada, do Comitê Olímpico, da FIFA. Então, nesse sentido, você pensa a Rede Globo e os seus profissionais de frente ali, eles estão fazendo um papel claro de, enquanto sócios do mega evento esportivo Copa do Mundo, Olimpíada, serem promotores, sócios desse evento. Consequentemente, é óbvio que há um interesse muito maior mercadológico, de entretenimento, de vender esse produto, que politizar por meio desse produto. Só que, como a gente tem na contrapartida o fato de que o futebol não é produto copyright da FIFA, a FIFA tem copyright da Copa do Mundo, mas o futebol é cultura. Então, o futebol é uma entrada para que o homem realize esse contrato, como diz o Barthes. Então, as pessoas perceberam, a partir de 2013, uma oportunidade pelo futebol de tentar lidar com algumas coisas da realidade. Então, consequentemente, ao mesmo tempo nós vamos ter gente defendendo que não é um território da política, nós vamos ter muitas pessoas vendo justamente o oposto, que é por meio de uma mídia acessível. O futebol, o esporte em geral, tem uma linguagem muito acessível, muito simples. A gente vê políticos se relacionando com o futebol porque sabem que o futebol comunica facilmente. Vem que justamente é uma oportunidade, a partir do futebol, de falar de outros assuntos, porque é uma mídia. Nós, no marketing esportivo, por exemplo, trabalhamos a ideia do esporte como mídia para você comunicar. E enquanto mídia, né, a gente não está falando de mensagem, a gente está falando de mídia, quer dizer, mídia é um ambiente onde você vai construir uma comunicação. A comunicação que você possa falar depende das pessoas e da intenção delas. Então eu espero com essa fala ter contribuído para mostrar que a questão da relação política e o futebol se dá a partir da intencionalidade das pessoas que veem no esporte em geral, e o futebol particularmente, como um excelente objeto para se expressar. E no mundo conturbado que nós vivemos, eu acho que a expressão política é uma das mais pertinentes, importantes ou necessárias, sei lá. Obrigado. Queria agradecer a fala do professor Anderson Gurgel. Acho que ele trouxe questões importantíssimas, como a discussão sobre o controle da comunicação, a profanação desse mega evento, não é? Uma série de dados aí bastante pertinentes para a gente refletir sobre esse tema esporte e política. Agora eu passo a palavra então para a Aira. Aira, fique à vontade. Obrigada. Queria agradecer o convite, tá bom? A altura? Agradecer aqui a mesa, companhias, minha fala. Eu tô achando baixo, então eu vou me aproximar bastante. Então, meu nome é Aira, eu sou pesquisadora do Museu do Futebol, né, um vizinho aqui da casa de vocês, né, um museu que está fazendo 10 anos. E aí eu vou tomar uma ousadia de pensar essas relações políticas de muitas formas para a gente amarrar esse tema, né? Quando a gente pensa a política, por vezes a gente cai em alguns momentos históricos, né? Principalmente no caso do futebol. Mas eu acho que dá para fazer algumas amarrações e é isso que eu vou tentar trazer aqui. Então, a primeira delas é pensar o que é um museu público dentro de uma cidade como São Paulo, né? Um museu público, então, que é gestionado com dinheiro que é nosso,
e de alguma forma vai alimentar de memórias que também são nossas. Então, esse é o primeiro dado que eu coloco aqui, né? Então, o Museu do Futebol, ele é dirigido por uma OS. A OS é uma organização social sem fins lucrativos, não é uma empresa. E, com isso, ele tem a responsabilidade de cuidar da memória desse esporte que é o futebol, né? Algo muito simples para quem nasceu no país do futebol, uma brincadeira. Mas, então, para quem não conhece, então, o museu não está inteiramente dedicado a contemplar a memória dos clubes de primeira divisão, mas pensar esse esporte, essa modalidade, na sua integridade, né? É um desafio, talvez um desafio infinito, mas por mais que a gente tenha uma exposição de longa duração que trate da história desse esporte, desde que ele chega aqui, né, no início do século passado, na sua vertente masculina, na sua geografia muito relacionada a São Paulo e Rio de Janeiro, né, a gente tem essa exposição, um tratamento que também dá visibilidade para a seleção nacional e a sua participação principalmente nas Copas do Mundo. Eu faço parte de um centro de referência do futebol brasileiro, então é uma área desse museu dedicada a produzir pesquisas e, de alguma forma, produzir acervos, né? Esses acervos podem ser entrevistas, áudios, podem ser fotografias, podem ser vídeos, relatos, digitalizações de materiais antigos, novos, né? E aí a grande questão é de que memória é essa que a gente vai preservar e guardar dentro desse centro, dentro desse museu, que é um museu público, né? É muito fácil quando a gente pensa, de repente, um memorial de São Paulo ou de um Barcelona, né? Onde a gente tem, por mais que as dificuldades de se preservar a memória esportiva sejam enormes, porque a gente tem uma infinidade de materiais para coletar e que tem demandas muito particulares, né? Então, um tecido, um metal de uma medalha ou de um troféu, um papel, material digital e etc. Né? No mundo digital que se transforma com muita rapidez. Dentro do âmbito desse futebol, a gente tem então um desafio de pensar qual é a memória que não está contemplada dentro desse museu, né? E isso é a função desse centro do qual eu faço parte há 7 anos, né? Então, com dinheiro público, qual é a memória que eu escolho colocar lá dentro do museu? E essa, então, vai ser a memória que vai ter um custo de ser guardada e cuidada, né, catalogada. É um trabalho gigantesco de uma equipe que não se restringe a mim, mas outras 10 pessoas. E quais as memórias que, inclusive, não vão ser colocadas lá dentro, né? De alguma forma, essa foi a grande pergunta quando a gente começou esse trabalho, alguns anos atrás. E, de alguma forma, a gente tentou entender que, então, pensar o que não está lá dentro. E isso podia abrir um grande leque de coisas, principalmente de espaços de futebol que a gente não conhecia, né? No primeiro momento se pensa futebol amador, né, que, inclusive, dentro dos âmbitos de política pública, é um espaço que se deteriora, se desaparece com muita rapidez. A gente tem times de 100 anos, a gente tem times de 50, a gente tem times de 10, 5 anos. Todos eles, toda essa abrangência temporal são aptos para serem preservados e estão hoje dentro do centro de referência, né? A gente começou a percorrer as torcidas organizadas, porque a gente entende que os atores do futebol não se restringem aos jogadores, dirigentes, mas todas as pessoas que participam desse esporte, né? E o torcedor, inclusive, organizado ou desorganizado, é um deles. Então a gente também passou a frequentar e tentar entender o que é, né, essa torcida, quais são as questões que estão relacionadas a elas, e nem vou me adentrar nos debates que se relacionam às torcidas organizadas, que a gente conhece muitas coisas que aconteceram nesses últimos 10 anos, né? Desde a extinção das torcidas, ou a transformação de uma torcida única, etc. Então, trouxe futebol amador, trouxe as torcidas. Tem um outro universo muito interessante que é a da memorabilia, né? Esses materiais de futebol, né? O Museu do Futebol, ele não tem uma reserva técnica. Então, basicamente, a gente cuida de materiais digitais, somente. Por quê? Porque não existe recurso financeiro para isso, né? Teria que ter um especialista, de novo, para troféus, para material digital.
Então, de alguma forma, os colecionadores são os grandes responsáveis pela salvaguarda dessa memória. Então, você está num âmbito mais particular e, de alguma forma, a relação que o museu tem é de conhecer essas pessoas, saber a dimensão dessas coleções e se aproximar delas, né? E outro espaço muito interessante que foi o futebol praticado pelas mulheres, né? Que é um futebol que aparentemente se mostrava como algo muito recente, como algo muito não natural e, mais importante de tudo, algo completamente sem memórias, né? Então, se você entra no acervo da CBF, que é a mesma entidade, né, que do masculino cuida também do feminino, você tem quase nenhum registro fotográfico, registro de atividades dos jogos, né, as datas, etc., os jogadores que estiveram presentes. Então, essa minha ousadia, porque é nesse assunto onde, de alguma forma, quando a gente pensa em futebol, a gente pensa nesse mais hegemônico, na primeira divisão, principalmente, né? E ali trouxe um âmbito de política que foi tanto uma surpresa para a própria instituição que eu represento, que é o Museu do Futebol, quanto pessoalmente para mim. Então é nesse momento que eu me percebo, primeiro, como pesquisadora e mulher, e isso também é mais um dado político, né, que são então 7 anos de algum estranhamento ou de alguns enfrentamentos, né, mas você que está representando o museu, sim, sou eu, pequena. E o segundo dado é como que o museu, de alguma forma, também nesse discurso da sua exposição, ignorou quase que completamente a existência de uma história do futebol de mulheres, né? Ou futebol feminino, como a gente chama. Né? Dentro da exposição existia apenas uma placa dentro de uma sala que chama Números e Curiosidades, que trazia algumas informações históricas sobre a modalidade aqui no Brasil, né? E dentro dessa perspectiva, as próprias jogadoras, as próprias pessoas que são os atores desse esporte, quando entravam dentro da instituição, dessa instituição que estava responsável por contar a história desse tal futebol tão grande, não se reconheciam ali dentro, né? Obrigada. Não se pertenciam a esse museu que tinha essa responsabilidade, né? Essa política de preservação. Então, dentro desse cenário é que a gente então começa a entender o quanto a gente não sabe, que a gente precisava correr atrás, né? E, então, da onde começa e onde está esse futebol praticado pelas mulheres brasileiras e que nasceram nessa mesma terra e que também se sentem pertencentes, né, de uma terra do futebol. E ali, de alguma forma, a gente vai acessar os mesmos materiais que muita gente já trabalhou, já estudou e, de alguma forma, organizou a historiografia desse esporte, do futebol. E ali a gente vai ter um dado muito interessante, que é o dado da proibição que vai acontecer no Decreto-Lei do Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, né, a ditadura do Estado Novo, em 1941, que vai proibir as mulheres de jogarem futebol. Deixa eu me perder aqui no tempo. E aí, de alguma forma, acho que a primeira informação é que quase ninguém sabia, inclusive nós que trabalhávamos lá, quase ninguém sabia desse dado. E ele, de alguma forma, vai traduzir não só essa ausência de memória, mas essa naturalização que esse esporte não foi feito para as mulheres, né? E, naturalmente, isso também se naturaliza dentro do aspecto das memórias, que é como se nada tivesse acontecido nesse tempo todo, né? Então, só para a gente entender esse cronograma aí de participação das mulheres no futebol, 41 então se proíbe e você vai deixar de ser proibido se jogar futebol só em 79 e só vai ser regulamentado o futebol de mulheres em 83, outro dia, né, 30 e poucos anos. E, de alguma forma, então, todo mundo se associa o início dessa atividade com esse período. Então, se pensa, então, que a Marta é, sei lá, uma das primeiras a jogar, ou a Cici, quem consegue ter umas lembranças anteriores, quando ela atuou no São Paulo. E aí, esse exercício do museu será que é só isso mesmo, né? Então, o esporte chegou aqui, a gente, mulheres, estávamos alheias, né? E aí não, né? De alguma forma, o meu objeto de pesquisa, então, é pensar aonde a gente começa a gostar, a participar e tentar querer se relacionar um pouco mais com esse futebol, né? Dentro do contexto desse início de século.
E a gente, então, assim como os brasileiros acolheram esse esporte inglês e gostaram e começaram a praticar e a popularizar tanto, né, desde de pensar que ele está ali restrito a uma elite, vai ocupar os espaços suburbanos e varzianos, como a gente chama, a gente começa então a encontrar nas mesmas fontes de jornais, que é o espaço que mais vai divulgar o futebol nesses períodos, na década de 20, 30, 40 e ali por diante, até depois pensar rádio e televisão. A gente vai encontrar muito material que vai trazer dados de mulheres que estão se aproximando, estão tentando participar desse mesmo futebol aqui no Brasil. Então, mulheres que torcem, isso é um dado já recorrente, né? Então, até algumas pessoas associam a palavra torcer com as mulheres que torciam seus lenços nas arquibancadas do estádio de Laranjeiras, no Fluminense. Né? Então, esse já é um patrimônio nosso, a gente criou aí uma palavra muito bacana. Mas não é só isso, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer e pensar que se existiu uma política de um Estado, né, de um Estado ditatorial, Estado novo, que proibiu essas mulheres de também participarem dessa modalidade esportiva, é pensar que tiveram então muitas mulheres que causaram, né, que de alguma forma incomodaram, né, essas pessoas que já estavam nesse âmbito, né, do esporte, como outras que de alguma forma estavam observando essas mulheres que, enfim, orientando o que se pode, o que se não pode fazer aqui. Então, eu queria chamar essa atenção para as fontes, né, que é esse lugar de onde eu venho, né, e é relacionada tanto a essa política pública de um espaço, né, de preservação, e esse questionamento que o público deveria fazer do que se está sendo colocado ou não dentro desses espaços, né. De alguma forma, a gente pensar todo esse movimento que está acontecendo na década de 30, é importante para a gente refletir, inclusive, o que vai ser feito no futuro, né? Dentro desses momentos políticos eleitorais aí, de projetos que estão sendo colocados ou não sobre os esportes, né? É importante pensar o quanto se pensa ou não se pensa da participação desses esportes dentro dos nossos cotidianos e dessas limitações que foram colocadas já lá em 41 e que, infelizmente, naturalizaram por tantos anos que esse esporte não era adequado para nós, mulheres. Né? Enfim, era um pouquinho essa a minha fala aqui, pensar essas políticas de muitas formas, política tanto do meu corpo como mulher, então atuando nesses espaços de futebol, pensar um decreto, né, de 41 anos que então gera um retrocesso gigantesco na modalidade, né, no Brasil hoje, então hoje equiparar o feminino e o masculino quase não tem sentido nenhum, porque, enfim, as meninas lutam hoje para serem minimamente trabalhadoras do esporte, mas isso também não está restrito ao futebol feminino, mas tantas outras modalidades que somos campeões, inclusive. E pensar a nossa responsabilidade com a produção de fontes, né? Então, eu atendo muitas pessoas aqui da PUC, da área de jornalismo e de comunicação, né? E por vezes a gente quer escrever algumas coisas, essas coisas às vezes não estão prontas, não foram pesquisadas, né? Então, da importância da gente questionar o que não está dado, o que não está mastigado, o que não está pronto, mas pensar que a nossa história tem partes que foram escritas, tem partes que não foram, tem partes que foram escondidas, e o esporte, então, como um filtro dessas políticas, também revela essas obscuridades. E é isso, gente. Eu encerro aqui a minha fala. Quero agradecer a fala da Aira. A Aira, ela pertence a uma equipe que está desconstruindo essa memória, toda ela centrada no masculino e da posição que ela ocupa no Museu do Futebol. Isso não é pouca coisa, né? Então, Aira, você só por isso já tem um lugar assegurado aí, né, nessa luta contra uma narrativa, né? Então agora vamos abrir a palavra, vamos discutir um pouco. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de começar com uma pergunta para cada um dos convidados. Eu queria perguntar para o Anderson se houve algum protesto mais forte agora nessa Copa na Rússia
que foi objeto de uma repressão desse controle da comunicação, não é? Porque na Copa no Brasil teve toda aquela manifestação, 2013, a Copa das Confederações, mas agora na Rússia, assim, você identifica um episódio específico que foi objeto dessa repressão, não é? No plano da comunicação. E para a Aira eu queria também fazer uma colocação, que é ouvir um pouco assim, o que ela pensa a respeito do episódio que me parece tão importante nessa luta das mulheres, que foi a demissão da Emily na seleção de futebol feminino. Bem, sobre a questão da Rússia, né? Eu acho que o cenário, pegando Rússia, pegando primeiro já o mega evento, a Copa do Mundo, que já aconteceu, a próxima no Catar, a gente tem um cenário muito interessante e que mostra a crise desse modelo, né? Porque a saída do Brasil, que expôs uma falência desse modelo dos mega eventos, teve na Rússia uma certa zona de conforto, até pelo modelo imposto pelo regime, né, de governo da Rússia, de muito controle da informação, ao ponto, por exemplo, de limpar as ruas de cachorros, né? Milhares de cachorros foram mortos na Rússia. Isso vazou para a imprensa internacional para criar uma estética. Alguns conhecidos meus que estiveram na Rússia antes da Copa do Mundo e depois voltaram lá, falaram que você andava naquelas regiões centrais, quando você vai num período sem Copa do Mundo, tudo é uma realidade completamente diferente. Deram uma maquiada para construir aquela Rússia que se queria mostrar para o mundo. E aí, nesse embate entre protesto, né, a tentativa de se apropriar desse espaço para passar uma mensagem que não necessariamente é institucional, num governo e num contexto de parceria governamental com FIFA, de controle muito grande, infelizmente, nesse caso, o lado do controle ganhou, né? As poucas iniciativas de colocar uma outra voz, dar uma pluralidade, foram completamente sufocadas pelo controle, ora do governo Putin, né, do governo russo, ora da próprio sistema FIFA, que não quer que o seu evento seja maculado por protestos. Na verdade, é para ser um ambiente de diversão, de consumo de produtos relacionados aos parceiros, quer dizer, é vender efetivamente o esporte como um território somente do entretenimento. Então, ali eu acho que mostrou claramente um perigo que a gente vê posto para esse formato dos mega eventos, e várias pessoas falam isso em literaturas recentes, que é o fato de que talvez esse modelo se mantenha como é hoje, só indo para cada vez mais países não democráticos. Porque, apesar dos problemas da nossa jovem democracia, o fato de, né, durante a Copa, estarmos num período muito de liberdade democrática não permitia esconder as coisas que estavam acontecendo aqui. E na Rússia, manifestações a favor da homossexualidade, a própria questão de temas internos da Rússia foram extremamente controlados, como na China, em 2008 também, nos Jogos de Pequim, né? Então, porque favorece. E aí que, se cada vez mais investirmos esse formato dos mega eventos, quiser ter esse controle, uma narrativa totalmente controlada, o caminho é ir para esses países, né? É claro que, se a gente pegar o contexto da FIFA, isso é um pouco incerto, né? Mas no contexto de Jogos Olímpicos, há uma tentativa de não construir essa imagem, né? E aí a gente tem Japão, depois de Paris, depois volta a Los Angeles, quer dizer, buscando sair justamente desse mecanismo de mega eventos igual a estados controladores e formatos pouco democráticos, o que não interessa para a maioria das marcas, inclusive, que apoiam esses eventos. Então, é uma questão um pouco complexa, mas eu poderia dizer, concluindo esse raciocínio, que no contexto de Rússia foi muito favorável para a mensagem institucional, porque havia um controle total e pouca liberdade para as pessoas se manifestarem. Quer dizer, política e esporte não se misturam, mas a parceria da FIFA com os regimes autoritários, tudo bem, né? Ótima observação. Ai, quebrei. Emily é uma mulher interrompida, né? Não sei quantos daqui conhecem a história da Emily. A Emily é basicamente uma ex-jogadora, atuou no Brasil por muitos anos, atuou fora também, né? Portugal, Espanha, estuda para ser técnica e começa a trabalhar já em algumas equipes, ainda num contexto difícil de futebol feminino.
E aí ela se destaca muito no São José, né? A equipe do São José vai chegar a ganhar Libertadores, depois o Mundial, tem Mundial feminino para quem não sabe. E de alguma forma existia já uma reivindicação antiga, né, que houvesse mulheres atuando na direção tanto técnica ou na gestão do futebol de mulheres, né? E de alguma forma, depois que o Vadão perde, né, os principais campeonatos que acontecem aí 2015, Copa do Mundo, depois Olimpíadas, a gente então tem a entrada pela primeira vez da Emily na direção da seleção feminina, né? Ela chegou a dirigir também o Sub-17 durante um curto espaço de tempo e depois teve algumas dificuldades. Então, só contextualizando aqui, como boa historiadora, quero ser. Eu não acho que essas histórias, né, essas histórias de emancipações sejam lineares, né? Então, por mais que tenha um grupo muito grande que tenha ficado muito feliz com a chegada da Emily nesse cargo, né, e da atuação técnica dela também, teve um elogio muito grande, porque também é um cargo que não se trabalha sozinho, né? Ela foi com um grupo que foi desejado, né, uma equipe muito boa. Por um lado, a saída ou a retirada dela, né, pelo Marco Aurélio, gerou tanto debate, tanta discussão, né? Pela primeira vez as jogadoras tendo que pensar o que era isso, né? Tendo que se posicionar, porque teve uma carta que foi dirigida à CBF, onde eram 33 jogadoras, 31 assinaram, né? Pedindo que a Emily continuasse a executar aquele trabalho daquela equipe, né? A declaração pública da Cristiane, que é uma das melhores jogadoras do mundo, dizendo que chega, né, não aguento mais, né, não vou mais vestir a camiseta da seleção. Então, de alguma forma, eu acho que essa repercussão que teve a saída dela, eu acho positiva, né? Eu acho que eu tive com a seleção brasileira em 2015, com essa gestão do Vadão anterior. E eu achei tão apático, né, tão difícil conversar, debater, né? E eu, com essa experiência de querer falar de futebol feminino, de contar para elas que o museu então tinha se retratado com elas e tinha finalmente trazido a história das mulheres, né, dentro das salas, né? Então isso foi o que aconteceu em 2015. A gente não fez uma exposição temporária, a gente trouxe nas salas, né, do museu trechos dessas histórias, né, do pouco que a gente conseguiu trazer, pesquisar, e aí é difícil porque você tem que encontrar uma foto, você é um museu, você gostaria de trazer um vídeo, às vezes não tem, não foi feito. O que não quer dizer que não existiu, inclusive. Então a gente queria contar para elas, né, que bacana, né, para agora, para sempre, elas vão estar ali, a história delas vão estar contadas. Então a gente sentiu uma apatia gigantesca, assim, né, uma dificuldade entre elas de se conversarem, né, existe muita competição dentro do grupo, então ninguém quer levantar nenhuma bandeira desse tipo, né, precisamos de mais mulheres. Mas a gente teve então essa passagem relâmpago, acho que ela ficou 4 meses, né, dirigindo o grupo, e de alguma forma até hoje reverbera, né, essa passagem. Ela hoje está no Santos também, que é uma equipe de grande visibilidade dentro desse universo da modalidade feminina. E o debate não se encerrou, né? Então não é só uma mulher sem técnica, mas elas querem, até hoje, querem que mulheres ocupem esses espaços dentro da CBF, dentro da Federação Paulista de Futebol, dentro de outros espaços também, como por exemplo das árbitras de futebol. Elas não querem que só árbitras atuem dentro de modalidade feminina. Por que não pode ter uma árbitra dentro de uma Copa do Mundo masculina, por exemplo? E principalmente nos espaços de direção, que, enfim, né, é muito homem decidindo como que essa modalidade vai ser organizada e por vezes sempre equiparada com o masculino. Então eu vejo assim, a história nos trancos e barrancos, eu acho que está acontecendo muita coisa desde 2015, assim. Eu acho que a gente sabe muito mais sobre futebol feminino do que a gente sabia há 4 anos atrás. Gente, está aberta a palavra. Eu posso contar? Pode depois. Fala bem alto, que eu tô Fala ouvindo. alto para pegar na câmera, por favor. Ah, tá Ou bom. senão vem aqui na frente. Oi? Você não quer vir aqui? Quer falar aqui? É, Quem grava? Aí grava.
para você, como que você acha, assim, por exemplo, eu sofri essa questão, né? Quando eu era mais nova eu queria jogar futebol e meu pai falou que não era coisa de menina e que não podia. E hoje eu vejo que as coisas realmente estão mudando na Copa. Muitas mulheres colocaram, em vez de colocar a camiseta 10 do Neymar, né, colocaram da marca. Eu achei super legal isso, porque realmente a gente não tem só heróis no esporte masculino, a gente tem no feminino, né, e a gente quase não fala delas. Eu acho muito importante que haja mais essa questão do falar, do discutir, né. Como que você acha que dentro do ambiente acadêmico a gente pode melhorar essas discussões, a gente pode incentivar essas discussões, né? Porque a gente está se tornando um futuro profissional. Então é importante aqui dentro, mas é importante a gente saber como é que também fora, né, quando a gente sair para o mundo profissional, enfim, como é que a gente pode continuar esse trabalho e abranger, né, cada vez crescer mais e mais. Isso. Bom, eu acho que primeiro a gente não naturalizar as coisas, né? Então, se seu pai disse que futebol não era para você, eu acho que hoje que você está maior, você pode pensar, né? Por que ele disse isso, né? Por que não é? E normal isso, né? Quando eu entrei no museu também, demorei um tempão para sacar, né? Poxa vida, eu mesma, né? Tava excluindo a história das mulheres por tanto tempo, achava que não gostava, mas sem ter visto nunca um jogo, né? Então, quando a gente fez esse projeto, né, o nome desse projeto de recuperar as histórias de futebol relacionado às mulheres, que não era só futebol feminino, mas todas as mulheres que estavam envolvidas com futebol em geral. Tem as jornalistas, tem muita gente. A gente chamou esse projeto quase com o nome de campanha, né, que era uma hashtag visibilidade para o futebol feminino, para começar, né? É uma experiência que também não está desassociada com o que está acontecendo no mundo, né? Então tem um levante de mulheres aí que está se empoderando, que está de alguma forma tentando recuperar suas próprias histórias, né? Que são cadê, né? As heroínas, mas cadê as mulheres antigas que também fizeram outras histórias? E de alguma forma também debater gênero, né? Então aí também não é só a história de mulheres, mas história de, sei lá, homem trans, hoje tem time gays, tem uma porção de esferas que de alguma forma são invisibilizadas, né? Então, assim, naturalmente a gente já está fazendo um trabalho sobre isso, tem gente estudando, tem gente fazendo vídeo, tem gente falando, hoje tem mais canais, tem o YouTube que permite, né, uma troca, as redes sociais que permitem novas trocas, tem mais espaços. E eu acho que a gente não consegue retroceder, né? Acho que a gente consegue avançar, né? Problematizar cada vez mais, entender, né? Pensar que hoje você tem o YouTube que transmite um jogo que há 4 anos você não tinha como ver um jogo feminino, né? Mas dá pra melhorar. Então, assim, eu fiz uma viagem agora, teve a Copa Sub-19 feminino, quase ninguém sabe, mas ali onde eu tava passando em todos os bares, né? E poxa vida, né? Que lindo, né? Então, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou colocar ela pra frente, eu quero também ver um Sub-19 aqui no Brasil, em qualquer boteco, como aconteceu nessa viagem, né? Então é isso, a gente não vou mais naturalizar que o meu bar só vai passar o Brasileirão. Por que eu não posso ver? Aliás, queria ver outros esportes, inclusive, né? Esse é um debate sobre esportes, né? Por que a gente não vê nem os outros esportes? Por que a gente só tem que esperar 4 anos para ver umas Olimpíadas, pra gente gostar de ver sei lá, nado sincronizado? Então é isso, a gente precisa dar um passo à frente para não estar no mesmo lugar, como dizia o Chico Sainz. Posso fazer um comentário? Eu acho que adorei sua fala, é por aí mesmo. Acho que é legal ver a postura do museu, estou adorando, né? Ter essa visão do que está sendo feito, dessa mudança. Toda a última vez que eu estive lá, eu já percebi esse acréscimo, achei muito legal ouvir você falar sobre isso. Também acho que tem a postura dos próprios atletas. E aí eu queria dar um depoimento muito rápido, que é o fato, eu sou professor de jornalismo esportivo há mais de 10 anos já, em várias instituições. Hoje eu dou aula de jornalismo esportivo no Mackenzie, marketing esportivo no Mackenzie, também dou aula de jornalismo esportivo na Belas Artes, e tenho vários orientandos todos os semestres. E assim, isso vem acontecendo, né? O meu trabalho hoje, que está conectado aos meus estudos mais atuais, envolve uma releitura do conceito de jornalismo esportivo, né? Então, por exemplo, eu já orientei trabalhos vários relacionados ao futebol feminino. Eu atualmente tenho orientando e estudando homofobia no futebol, né?
já trabalho com questões relacionadas à própria torcidas organizadas, entendeu? O papel delas e como se tornou essa questão complexa que é hoje em dia. Então você tem vários universos. Você citou rapidamente o caso da polêmica que se pôs no futebol hoje, no esporte, desculpa, em geral, por causa da própria discussão do que é o corpo, qual é a nossa identidade, né? O caso da Tiffany no vôlei ilustra toda uma discussão que vai assim na estrutura central do esporte, porque o esporte se configura a partir de uma série de cânones e um deles é pela igualdade na disputa. E a partir do momento que você coloca uma discussão de uma transexual, quer dizer, uma mulher, mas que tem um corpo na base masculino, a questão daí entra uma discussão de explosão muscular, de potência, que talvez ela tivesse uma vantagem em relação às outras mulheres, isso cria uma desigualdade na competição. Então isso é um assunto novo que precisa ser discutido. Então há muitas coisas que estão vindo aí muito fortes. Então a minha experiência de 10 anos como professor dessa área é que há uma sensibilidade muito grande dos novos públicos. Isso começa a chegar na mídia e a gente vem fazendo trabalho na academia também tentando pautar. Então, raramente os olhares que a gente vê nos TCCs, nas pesquisas hoje se dão pela aquela visão clássica. Quer dizer, o jovem tem essa inconformidade que casa com o momento. Há uma crise do modelo tradicional de transmissão esportiva que gera uma série de oportunidades. A gente tem aí o fechamento do esporte interativo, talvez da Fox Sport. Há uma série de discussões de que talvez o futuro do esporte seja completamente diferente da transmissão broadcast. Isso vai pulverizar significativamente a oportunidade de falar de esporte e abrir espaço para outras manifestações esportivas. Tomara, né? Pode falar essa daqui, gente. Pode, tá funcionando. Obrigando. Primeiro, boa noite a todos. Tenho uma pergunta para cá. Primeiro, vou começar por ela. Eu estava dando uma olhada aqui no Facebook do Museu do Futebol e vi um post aqui bem interessante, que parece que, é de 4 horas atrás, acho que ainda foi hoje, que o Dadá Maravilha, ídolo conhecido do Atlético Mineiro, um outro jogador também, Jair Bala, que ele é do América Mineiro, parece que eles foram no Museu do Futebol lá, em Belo Horizonte. E eu queria saber com você, porque eu acho que uma das frentes do seu trabalho, das pessoas que trabalham junto com você, seria a divulgação do próprio museu, do conteúdo que o museu conserva, enfim. Eu queria saber como é a relação entre vocês, ex-jogadores, até mesmo clubes, porque eu acho que isso passa muito pelos clubes, no sentido de aumentar a visibilidade do museu. Existe alguma negociação? Como é que isso é feito? E eu tenho uma pergunta para ele, eu queria focar um pouco mais nesse caso do Thiago Leifert, porque no mesmo episódio do Leifert, em que ele dá esse artigo na revista, uma infinidade de outras pessoas também foram contrárias, principalmente Juca Kfouri, e eu queria bater um pouco na tecla do Casagrande. Por quê? Além dele ser, talvez, um dos principais personagens que representaram um dos principais fatos políticos que aconteceram no futebol, que foi a democracia corintiana, ele também faz parte de um grupo econômico muito forte, que é a Globo. Eu queria, se o senhor conseguisse explicar um pouco esse antagonismo sobre o mesmo guarda-chuva, digamos assim, porque me parece que o Casagrande ele transcende o próprio guarda-chuva de funcionário da Globo, que ele tem, que ele é. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso também. Acho que, pegando o gancho um pouco da Copa da Rússia, a gente teve um outro momento bastante politizado e que, enfim, passou batido, que foi a comemoração do suíço Shaqiri, em relação à Albânia, teve um conceito de nacionalismo étnico, enfim. E dos poucos jornais que li, europeus, principalmente os ingleses, enfim, pelo conhecimento do idioma que eu tenho, eu senti que essa questão ela foi muito mais tratada com uma maior naturalidade do que aqui no Brasil. Eu queria saber se todos aqui da mesa até tiveram essa mesma impressão do que a minha. Tá legal? Valeu. Se fosse um post ruim, eu ia falar que eu tô de férias, que não tem nada a ver com isso. Brincadeira. Vou trazer o primeiro problema de um museu do futebol, no caso esse que eu trabalho. Primeiro que é um museu, porque a gente está no Brasil. Então existe uma dificuldade muito grande, assim, também naturalizada, da gente acessar esses espaços, né? Eu acho que melhorou muito, né? E de alguma forma, o público que é mais frequente de museus, que são os museus de arte, de história, não é o público que frequenta o museu. Aí 2, o público do futebol.
público do futebol, que é tão grande, diverso, né, populoso, não é um público que frequenta museus, né? Então acho que a gente tem esse grande desafio de juntar o público do futebol que gosta desse tema a frequentar os espaços de museus e também sensibilizar o público que já frequenta museus a se abrir para conhecer então a história do futebol, né? Então esse é o grande desafio. O museu então tem um conselho que é composto de muitos homens, na sua maioria, mas que representam entidades diferentes, desde a Federação Paulista, o Governo do Estado, né? Ele é um museu do Governo do Estado. E de alguma forma estão sempre tentando elaborar como pensar essa visibilidade, como crescer e etc, né? E eu diria que é muito difícil, porque existem poucos museus do futebol e a gente não tem esse apelo do clubismo, né? Então, né, sempre vem o exemplo do Barcelona, sempre vem o exemplo de enfim, outros memoriais que estão ali dentro de estádios como a gente, né? Acho que a gente já tem esse patrimônio que é muito legal. Mas é diferente, né? Ele é um museu de história, ele tem esse desejo de problematizar, né, esse esporte. Então, acho que a gente, por muito tempo, conseguiu trazer identificações nesses conteúdos que eram mostrados, né? Principalmente nas exposições itinerantes e temporárias, né? Então, quando você vai tratar um bairro aqui de São Paulo, por exemplo, através do futebol amador, né, você está criando uma rede de relações, de contatos, né? A gente vai lá, faz visitas, digitaliza coleções fotográficas antigas e, de alguma forma, a gente vai gerando pertencimento e isso é muito legal, né? Então, o caso que você trouxe da Maravilha em BH já é, então, uma maturidade dessas experiências. Então, a gente primeiro começou a itinerar no interior de São Paulo, que foi muito legal. Então, Piracicaba, por exemplo. Piracicaba veste a camisa do 15, veste a camisa de identidade do futebol. Então, ter passado por Piracicaba não só levou o Museu do Futebol, mas o Museu do Futebol voltou de lá com 10 depoimentos de história oral, desde conselheiro, torcida organizada, mulheres, homens, pessoas muito curiosas, e também com uma coleção de acervo fotográfico digitalizado gigantesco. Então, a gente troca, né? A gente volta contagiado dessas experiências. E Belo Horizonte está sendo a mesma coisa, né? E aí também a gente não vai igual. Depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, quando a gente vai fazer uma pesquisa de fonte fotográfica histórica, eu quero procurar assim, uma torcedora lá da década de 30, de 20. E a gente achou, tem uma atleticana lá exposta, linda, maravilhosa na exposição. Então a gente leva as salas daqui, mas a gente absorve a memória do local e mistura tudo, né? E aí e depois quando a gente volta para casa, então de novo a gente está grande. Então agora a gente já está grande, indo para outro estado, né? A gente também passou por Recife, que foi genial, foi muito legal, né? A experiência de futebol é muito potente. Minas Gerais, nem se fala ali, a duelo ali dos animais, raposa, galo e coelho. Então, eu quero acreditar nesse futebol que a gente não tem que apelar para esse hegemônico que já está dado, que está muito fácil, que a gente apele para a nossa história. Claro, isso é muito ousadia da minha parte, isso é quase, enfim, contra a cultura assim, do que a gente tem posto pelas empresas, lembrando que o museu então tem que fazer parceria privada para conseguir sobreviver e constituir esses projetos. Então esse é o meu desejo pessoal, gostaria que eles fosse sempre assim e continuasse desconstruindo e reelaborando esse futebol que a gente vive. Não sei se será, mas é isso. Espero que a gente simplesmente não pegue um Barcelona e se transforme em um modelo, né? Bem, vamos lá. Não é tão fácil responder essa questão. Eu fiquei aqui pensando como achar um jeito mais simples de colocar você perguntou do Thiago Leifert, Casagrande, Juca, né, em todo esse imbróglio envolvendo
os protestos. O que é muito curioso de início, né, é que parece, a gente a princípio tem uma inversão, né, porque o Casagrande é um ex-jogador, certo? E aí ele vai defender um ponto de vista mais pelos protestos, em detrimento do Thiago Leifert, que é um jornalista, né? Pelo menos no começo, hoje cada vez menos, tanto que dentro do sistema profissional da Globo, o Thiago Leifert sai do jornalismo e vai para a área de show, e aí ele começa a fazer anúncios, etc. e tal. Mas ele começa ali no jornalismo. Então tem uma coisa curiosa dessa inversão. Talvez a gente esperasse que o jogador de futebol tivesse uma visão mais de espetáculo e achasse, não é para isso, mas não é o perfil do Casagrande, justamente por ter esse histórico da democracia corintiana. É complicado te dar uma resposta fechada sobre a questão envolvendo a Globo, principalmente até pela própria natureza de uma empresa desse tamanho, que é bastante controversa e de repente dúbia em relação aos mais variados assuntos políticos. Então nós vamos pegar historicamente a Globo praticamente ignorando todo o processo que levou à renúncia do Ricardo Teixeira, né? Em outros momentos até incorporando alguns protestos, né? Então, agora, o que daria um estudo que não fiz, por isso eu não vou poder entrar muito em detalhamentos, é em que medida a Globo às vezes esvazia alguns protestos e até bomba outros, né? Turbina, fortalece outros, né? Não é um assunto nosso aqui, mas só para ilustrar, os protestos após a morte da Marielle, por exemplo, a Globo encampa aquilo de uma maneira, construindo uma narrativa muito própria do assunto, mas não é meu assunto, então, só para ilustrar rapidamente. Então não é tão simples de entender isso. E a própria postura da Globo no mundo do esporte é bastante ambígua, a ver que o Museu do Futebol tem um apoio de origem da Fundação Roberto Marinho, né? Então é muito difícil, sem um estudo muito de fundo, refletir muito, te dar uma resposta fechada, tá? O fato concreto é que você vai ter uma pluralidade de vozes sobre assuntos de protesto na Globo. Você vai ter vários artistas globais, ainda que a gente tenha a impressão de uma postura pró-impeachment da Globo, vários artistas globais se manifestando totalmente contra, então na mesma emissora. Talvez até isso seja privilegiado para construir-se uma ideia de democracia, de respeito às diversidades, etc. Mas é um assunto bem difícil sem você ter uma metodologia para analisar o caso mais a fundo, tá? Tem aí um nozinho bem curioso, você colocou uma questão que dá bons estudos. Aí faltou a outra sobre nacionalismo étnico. Ah, verdade. Então eu estava até pesquisando aqui, né, para relembrar os nomes certinho do jogo lá Suíça e Sérvia, né? Então, esse é um exemplo interessante e bem complexo também, porque vai variar um pouco, como eu defendi na minha fala a ideia do esporte como cultura, e é claro que existe uma cultura humana, mas a cultura vai ter as suas manifestações locais, né? Então tem ali um cenário envolvendo aquele ponto do globo terrestre, das complexidades envolvendo, né? A gente tem muitas guerras, muita coisa que aconteceu no histórico daqueles povos, na relação entre eles, bem denso e bem difícil de entender. O que eu fico mais à vontade para falar com você aqui é um exemplo claro de como os FIFA e COI hoje lidam com a questão. Quer dizer, um protesto, uma manifestação da cultura local dentro da proposta desses mega-eventos de serem projetos agentes de globalização tipar, proibir, como aconteceu no Brasil tinha muita manifestação fora Temer, durante a Olimpíada, vaias ao próprio presidente naquele momento, e no primeiro momento houve uma tentativa do COI de proibir isso, assim como foram multados e proibidos as manifestações desses jogadores lá na Copa. É sempre uma tentativa de inibir isso, porque isso é uma impressão muito minha. Se a gente entende que o esporte é uma dessas janelas midiáticas nas quais todos os grupos querem aparecer, né, criar visibilidade, então, a partir do momento que esses grupos de controle não tentarem de uma maneira até muito ostensiva controlar, eles vão perder de vez o controle, porque é uma manifestação humana, é onde a gente quer estar, é onde a gente quer aparecer, isso a gente, todo mundo, né, diversidade. Então, a partir do momento que você não tenta controlar isso, você vai liberar de uma maneira assim, extremamente plural, que seria fascinante do ponto de vista de um culturalismo utópico, mas a natureza comercial desses mega-eventos tenta fugir dessa iniciativa. Então houve uma tentativa ostensiva de controlar isso, mas sempre vai ter porque é natural da própria manifestação enquanto cultura, que é o esporte, né? A gente vê uma Libertadores e vê uma Champions, você vê claramente a diferença que está na própria cultura dos povos envolvidos.
Boa noite, meu nome é Cláudio. Eu vou fazer uma para cada um também. Para a Aira, eu queria perguntar, você citou, né, na sua fala que no período de 41 a 79 o futebol feminino foi proibido oficialmente, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho desses registros todos que vocês escolheram aí, enfim, nesse período aí que vocês estão trabalhando. Há registros de, vocês já têm algum registro de algum tipo de organização de futebol, de mulheres que jogam futebol, de repressão a essas mulheres nesse período, algum tipo de repressão oficial que houve? E também mais anterior a esse período, no começo do século, ali talvez, eu sempre sei da década de 17 como uma referência aqui em São Paulo, mas que houve futebol ali na região do Brás, no Retiro, não sei o quê, com os sindicatos ali, talvez uma origem ali de um futebol mais popular, se há registros também femininos, né, nesses períodos, né? E para o Anderson, eu queria assim, que você comentasse um pouquinho com a gente, assim como o Frenzano falou dessa relação aí do Estado autoritário com o comitê organizador e com a instituição. Então, assim, aí essa é a questão financeira, né? O Estado como um todo. Assim, por exemplo, no caso do Brasil, da África do Sul, essa coisa desse mega evento Copa do Mundo ter ido para esses países não desenvolvidos, né? Não do centro do capitalismo aí, e essa dívida que se gerou. Então, assim, até que ponto há uma relação do Estado com essa organização para que, sei lá, porque talvez esse dinheiro que construa-se tantos estádios nesses lugares venha lá de bancos europeus, até que ponto há uma relação aí dessas organizações em países de terceiro mundo com interesses financeiros e financistas, né, sobretudo. É isso. Bom, vamos lá. A gente fez um levantamento que tem relação com esse projeto que eu contei, que chama Visibilidade. Então, para o museu, não era só o dado histórico, que também era muito cru na época, 2015, quando aconteceu isso, mas o museu, ele, como eu disse, ele se alimenta de imagem. Então, assim, o grande desafio era encontrar imagens para compor a exposição, né? Difícil, muito difícil, assim, né? As imagens que a gente encontrou, que foram poucas, foram imagens que eram presentes em alguns jornais, né? O Jornal dos Esportes, por exemplo, e algumas revistas, né? A Cigarra, Fonfon, que são revistas um pouco mais coloridinhas, assim, tem uma qualidade melhor de imagem, né? Enfim, a gente fez o projeto, acho que foram 3 meses de pesquisa, sempre muito rápido, né? E aí cada projeto é um desafio, né? Que às vezes você vai num lugar que está tudo pronto, encontrado, é só organizar, fazer uma curadoria, pensar as legendas, traduzir, etc. Esse do futebol de mulheres, a gente escavar, assim, né? Tipo, achando as pedrinhas. Mas para minha felicidade a gente encontrou muita coisa e eu pessoalmente fiquei muito sensibilizada com as coisas que eu encontrei, porque tava ali, assim, né? No material que a gente tem facilidade de acessar, né? Por exemplo, os jornais estão todos digitalizados no banco de dados da Biblioteca Nacional. E, poxa vida, mas ninguém foi atrás desse negócio aqui, tá aqui um monte de história, né? Então, a minha pesquisa de mestrado, ela se dedica à década de 30, né? Por que 30, né? Primeiro eu pensei na proibição, então alguém causou para ter gerado essa proibição. E aí eu comecei a voltar. Então, nesse retorno, eu já vou encontrar um grupo de mais ou menos 20 equipes de mulheres no subúrbio do Rio de Janeiro que estão jogando loucamente futebol, jogando bem. Então, assim, esses jornais, eles detêm espaços onde já estavam... O futebol amador, ele tinha algumas páginas ali dentro, né, dividindo com os times maiores. Então, nesses espaços já tinha boas matérias e crônicas que eram dedicadas a contar um pouco dessas experiências, desses jogos, né? Então, as equipes eram descritas, né, nas suas posições, análises técnicas eram feitas dessas mulheres, e aí eu tô falando de 39, né, essas 20 equipes no Rio. Então, todo o subúrbio do Rio ali, né, eu fiz um mapeamento, assim, mó legal. Tá, beleza, mas será que é só isso também, né? Fiquei pensando. Ali já tem ideias de liga, de organização, você já tem técnicas mulheres, né? Já tem até o protagonismo, né?
tem um dado momento ali que sai uma carta de um cidadão chamado José Fuzeira, onde ele vai discutir, não, que isso aqui é um absurdo, presidente, isso é um absurdo que essas mulheres estão jogando. E aí ele começa a fazer multiplicações, então são 20 equipes, cada uma tem 10 mulheres, então vai dar tudo errado no futuro, né? Então tem depois uma fala de uma dessas capitãs de equipe, onde ela fala: quem vai cuidar da vida dele, né? Quem vai cuidar dos meninos que estão quebrando as vidraças, né? Não tem nada a ver com a minha vida, né? Isso vai dar rugas na minha cara, porque existem muitas justificativas biológicas. Isso é problema nosso, não sei o quê. E, inclusive, tem cartas semelhantes em outros países, né? Tipo, na Espanha tem também. A proibição não se restringe ao Brasil. Essa proibição atinge todos os países de Europa que tinham alguns focos de futebol feminino, França, Inglaterra, que inclusive também tem dados assim de 14, 16 mil pessoas, 40, então vai crescendo até ali na Primeira Guerra Mundial, e quando os homens voltam se restringe a prática, né, antes da gente. Mas tudo isso para dizer, então, eu fui voltando nessas fontes, e aí assim, eu tenho uma coleção, assim, um Excel maravilhoso, onde eu vou encontrando equipe que não tinha um membro, aí acha uma menina que quer jogar, ela entra, ou juíza, né? O juiz faltou e tinha uma mulher que sabia as regras do futebol e ela é utilizada, ou mulher que invade o campo para pegar jogador homem, ou jogo misto, uma infinidade de experiências onde as mulheres estão ali ativamente curtindo essa experiência desse esporte, né? E agora é esse exercício, né, de tentar organizar uma monografia, que é possível, e aprofundar mais, né? Então, assim, eu tô com 300 registros só desse grupinho de 20. Registros, assim, que apareceram em imprensas variadas, que, de alguma forma, a notícia corre. Então, a notícia vai para Pernambuco, a notícia corre para Sul, isso começa a vazar, essa história desse futebol. E, de alguma forma, tem um episódio que eu acho muito significativo, que é... Então, essa imprensa tá falando muito bem lá no Rio de Janeiro, desse esporte praticado pelas mulheres. Não é uma relação jocosa dessas notícias, que é muito legal. A ponto de, quando vai inaugurar aqui o estádio do Pacaembu, 40, eles convidam 2 dessas melhores equipes para virem jogar antes de São Paulo e Flamengo, né? Elas vão fazer uma preliminar aqui, na inauguração, tal. É um momento muito importante, não é qualquer jogo. E elas vêm, elas jogam e elas jogam bem, né? A imprensa carioca faz a descrição técnica desse jogo. Mas Rio-São Paulo já tem ali, né, uma rixa muito forte nessa época. São Paulo, na hora de descrever essa partida, assim, esculacha, um absurdo. E eu suponho, então, que esse episódio tenha sido definidor, assim, na hora de forçar, né, a CBD a finalizar com essa ousadia aí de mulher jogando bola, assim, né? Então, é isso, assim, estamos aí organizando essas fontes, tentando contar essas histórias e pensar, né, o que significa isso, né? Ou o que experiências hoje, né, que a gente também considera da mesma forma, assim, que são impossíveis, né? Então, os debates de gênero hoje, né, os lugares trans e gays, o que pode, o que não pode, né? Tudo isso que a gente está vendo na política atual, sei lá, daqui 40 anos talvez a gente olhe e dê risada disso, né? Nossa, que absurdo, olha que se falava, né? Olha que foi registrado, inclusive. Um pouco isso. Bem, vamos lá. É que eu fiquei tão encantado ouvindo você falar que eu até me distraí aqui com a minha pergunta. Tem uma para mim também. Bem, vamos lá então. A questão dos mega eventos e os estados, né? Que você me colocou. Tem várias chaves aí para a gente falar, vou tentar fazer uma fala simples. Uma questão importante, né, pegando a evolução, né, uma coisa que às vezes perguntam, quando começa a coisa de mega evento? Então tem várias entradas, uma possível é entender que você começa a construir algo que é uma camada sobre a prática esportiva a partir de iniciativas como dos Jogos de 36, quando o Estado nazista entende que havia ali uma oportunidade de você fazer algo que não tem nada a ver com o esporte sobre o esporte, como se fosse uma camada nova, né, como eu disse no início da minha fala. Então os mega eventos eles acabam sendo agentes de um processo de globalização que vai se dando ao longo do século XX, né? É muito interessante, por exemplo, né,
né, pensar a coisa do futebol, né, ouvindo você falar, porque a escola do futebol, a partir do modelo criado no Brasil, né, porque é muito interessante nessa década de 30 começar esse processo, porque é justamente a década de 30 que dá a profissionalização do futebol masculino. Talvez até fosse uma certa reserva de mercado, ali não estou palpitando, né, você que está pesquisando isso, mas tem várias coisas acontecendo muito interessantes que levam, de repente, a uma certa proteção de um sistema que foi sendo criado ali naquele momento, né, e que talvez mulheres jogando bem incomodasse. Né? Então, um outro cenário. E aí que há uma evolução desse sistema relacionado ao esporte, o esporte no cenário internacional e os mega eventos ao longo do século XX. Esse modelo vai culminar com a necessidade de você construir algumas narrativas que gerem uma inclusão e que o sistema se mantenha viável. E aí nós vamos ter uma crise muito significativa que gera um esvaziamento de recursos em países do primeiro mundo, 2008, ali para cá, naquele período, que culmina com o período em que você vai ter também essa busca de outros países para se fazer os mega eventos. Eu até lembrei de um livro do Bauman, muito legal, né? Capitalismo Parasitário, né? Você vai onde tem dinheiro, onde tem que ser parasitado, onde tem que possa ser explorado. E nesse cenário de crise dos mega eventos, quer dizer, você está buscando territórios, países onde você possa lucrar muito, e ainda que os países como a África e o Brasil sejam pobres, foram países em que a FIFA lucrou muito mais do que na Alemanha, que tem leis muito mais rígidas e estava muito menos disposta a ceder. O Brasil cedeu praticamente tudo que a FIFA quis. Então foi o país em que ela mais, ainda que tenha sido... Eu acho que até, eu já falei isso em várias entrevistas, né? Quer dizer, quando você pensa em mercado financeiro, se você quer ganhar muito, você tem que arriscar muito. A FIFA arriscou muito vindo com um país tão quente, do ponto de vista político, né? Com tanta coisa acontecendo, e fez uma Copa do Mundo no meio de uma confusão política danada, mas ela ganhou muito. É mais ou menos quando você faz uma jogada extremamente agressiva na bolsa, com muito risco, mas quando dá certo você ganha muito. E é um pouco desse cenário, né? Indo agora para a Rússia, depois indo para Catar, quer dizer, você está apostando em mercados em que você vai ter muito mais controle do seu evento, ainda que não se tenha também um controle de tudo, né? E daí por diante. Então tem uma questão de globalização, tem uma questão de crise, de oportunidade de mercado, e tem na contrapartida uma lógica muito cruel do mundo que a gente vive, que é de países, no caso do Brasil, desculpem, uma ex-colônia, né? O Nelson Rodrigues vai falar do nosso complexo de vira-latas, né? Que precisa se mostrar para o mundo, olha, eu estou aqui, sou legal, sou grande, né? Então, quer dizer, você tem países que veem o mega evento como uma oportunidade de visibilidade, de se sentir participando de um grande clube global, que está inserido na globalização. Isso é um grande plano. No plano menor das pessoas, a gente vai ver a própria ideia desse espaço criado pelos esportes para os grupos. Todo mundo quer estar lá, os gays querem estar lá, trans querem estar lá, mulheres querem estar lá, homens. E não só homens no sentido... Porque a gente tem toda essa questão do esporte de alto rendimento, mas você tem o futebol de várzea, o futebol de fim de semana, todo mundo quer estar lá, todo mundo quer fazer suas stories, todo mundo quer fazer fotos, quer se sentir participando, entendeu? Então, é uma janela de visibilidade muito grande. E aí que todo mundo quer estar lá, inclusive quem quer protestar. Então, vai ser um ambiente cada vez mais tenso entre controle e o outro, a contraparte, que é colocar uma narrativa que não é inicialmente planejada. Eu estava pensando uma coisa, uma questão muito interessante. A FIFA ela tem uma coerência, né? Porque durante muito tempo ela bancou o apartheid, o futebol do apartheid só reconhecia a Federação Branca. Depois mudou o presidente da FIFA, ela bancou uma Copa num país que tinha uma ditadura brutal, que foi a Copa na Argentina. E agora ela vai muda de novo o presidente, ela vai levar a Copa para um país sobre o qual paira acusações de trabalho semi-escravo. Então a história da FIFA é de uma coerência, né? Essa parceria com todos os demônios, né? Assim, impressionante. Me permita, professor, tem um livro do Jamil Chad que justamente fala sobre isso, né? Futebol propina futebol, futebol propina política, e ele mostra essas escolhas feitas pela FIFA em prol do poder, do dinheiro, não do esporte. Né? Eu digo até em certa medida, em algumas falas minhas, que o mega evento esportivo ele suga e quase mata, né? aquela
teoria da vaca leiteira. Você, em vez de cuidar do que você tem, você vai destruindo aquilo, né? Vamos acabar com isso. Então, é um processo de trabalhar o esporte de uma maneira que você quase que mata o esporte em detrimento de outros interesses. O exemplo da Argentina é muito legal para mostrar. Então, é bem cruel esse processo. Quase que deixa de ser esporte, né? A forma como se trabalha a estratégia de poder e de negócios dos mega eventos. Então, é bem interessante essa lembrança aí das iniciativas de FIFA. E se a gente pensar, por exemplo, que vai ser a próxima Copa do Mundo, que está já no meu radar de estudos, primeiro, muda tudo. Então, o preço que você paga pela escolha do projeto de controle e de ganhar muita grana muda tudo. Nós vamos fazer uma Copa do Mundo às vésperas do Natal. Então, a gente tem toda uma cultura de Copa do Mundo, nós vamos ter uma Copa assim no fim do ano, que é quando mais ou menos é possível jogar futebol num país de clima de deserto, né? Nós vamos ter uma Copa do Mundo num país em que você vai fazer 7 estádios e esse país é bem pequeno, então você vai ter estádio de um estádio para o outro, você vai poder ir quase que a pé, se você, sei lá, 10, 15 quilômetros de distância. Então a distância, eles vão estar quase em linha reta em distâncias muito pequenas. Nós vamos ter uma Copa do Mundo em que as pessoas, por uma questão cultural, as mulheres vão ter que adequar-se à cultura local, não vai poder vender bebida, não vai poder ter festa. Então, é praticamente matar a cultura da Copa do Mundo para fazer uma Copa do Mundo. Gente, eu acho que a noite foi proveitosa, as questões foram muito interessantes. Eu queria agradecer imensamente ao professor Anderson, foi um aprendizado, a gente aprendeu muito. Eu agradeço, obrigado, Parabéns foi muito bom, pela tá? pesquisa. Aira, você é uma subversiva. Mas eu tenho certeza que esse trabalho de mestrado que você está produzindo vai ser uma referência, é um trabalho que a gente aguarda com muita ansiedade, né? E parabéns por ele. E obrigado pela companhia e pela participação. É isso aí.